Bom dia, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Vamos começar a nossa EBD, então? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor dê a cada um de nós aqui um coração grato, um coração que reconhece, ó Pai, e agradece por todos os benefícios que o Senhor nos concede. Senhor, fala conosco agora pela manhã, durante a EBD, durante a palavra, durante o louvor, durante cada momento aqui, Senhor, que estivermos, e que a Tua palavra seja próspera, Senhor, nos nossos corações, e que abençoe outras e outras vidas também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, nós estamos em Êxodo, capítulo 16. Bom dia, mames! Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem, pessoal, então, na semana passada, não sei se vocês se lembram, a gente leu o capítulo 16 inteiro. Vocês já estavam acusando a irmã, né? A irmã está variando, já é o 17, não? Ah, olha, e eu já acusando a irmã de estar me acusando. Olha só que horror. Não, Sheila, você está certa. Nós lemos o capítulo 16, mas vocês repararam numa coisa? O capítulo 16, ele é muito rico. Ele fala tanta coisa em um capítulo só, que aí hoje eu queria que a gente reforçasse um ponto, 2 pontinhos, exatamente nesse capítulo. Então, a gente vai fazer a leitura só do 16, do 1 até o 20, do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Na semana passada, o Gustavo leu o capítulo inteiro, mas hoje nós só vamos ler do 1 ao 20. Então, vamos lá. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés:
ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?", pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: "Este é o pão que o Senhor lhes deu para comer." Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Bem, pessoal, então, Natan, você que vai passar? Adriano, pode passar, Xará, por favor. Obrigada. Antes da gente começar, eu sempre gosto de contextualizar. Por mais que a gente esteja assim, sabendo todos os domingos, né, que nós estamos estudando o Êxodo, mas nunca é demais uma contextualização. E aí, gente, é importante a gente lembrar que Êxodo não é uma simples historinha de Deus usando a vida de Moisés em prol da libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Êxodo é a maior narrativa bíblica, né? É a maior narrativa da Bíblia hebraica. E o Êxodo é a história da redenção do povo de Deus. É a nossa história. A gente gosta de falar, né? Aquele povo é exatamente a gente. Né? Moisés, ele prefigura Cristo. Então, Êxodo é a nossa história, é a história da redenção. E aí, o Êxodo, ele foi contado em 3 momentos principais relacionados à geografia. Se a gente pegar o livro inteiro de Êxodo, a gente vê essas 3 divisões básicas. O primeiro momento é no Egito, então, o povo de Deus sendo escravizado, sofrendo, é a terra da escravidão. Depois é o deserto, que é exatamente o momento que nós estamos. Eles já estão no deserto, fazendo essa baixaria toda lá, né, que a gente acabou de ler. Então, o caminho para chegar ao Sinai. E eles saíram do Egito para fazer o quê? Qual era a intenção? Era adorar. Então, nós somos libertos para adorar. Né? Eles foram libertos da escravidão para adorar. Então, o segundo momento é o deserto, que é exatamente onde a gente está, agora aqui no capítulo 16. E depois, a gente vai para o Monte Sinai, que é exatamente o monte que eles param para adorar. E aí é o momento que vem a aliança, as tábuas, os mandamentos, enfim. Então, a divisão de Êxodo, na perspectiva geográfica, é isso daí. Pode passar, Xará, por favor. E aí, gente, quando a gente fala do deserto, está pequenininho, né, Lu? Quando a gente fala do deserto, que é exatamente o momento que a gente está, é bom a gente lembrar que havia um propósito no deserto. Eu fico pensando, eu acho que eu não sou uma pessoa criativa. O Gustavo briga comigo quando eu falo isso. Mas eu acho que me falta criatividade. Mas Deus, nossa, gente, Deus é muito criativo, não é?
Ele é super. Olha o tanto de coisa que ele criou. Deus é muito criativo. E aí eu fico pensando que ele poderia ter pegado esse povo lá do Egito. A intenção não era adorar, libertar do Egito para adorar, chegar lá ao monte para adoração. Ele podia ter teletransportado esse povo, não é verdade? Podia ter mandado a nave da Xuxa, Cavaleiros do Zodíaco, qualquer coisa. Né? Em pouco tempo eu consigo pensar em várias opções que ele podia ter feito. Né? Mas não. Eles atravessaram o deserto. Então, havia um propósito nessa travessia no deserto. E aí o deserto é esse lugar que reduz o povo às necessidades elementares da subsistência e põe o povo à prova. Mas com um propósito, né, para que conquiste a partir de dentro a liberdade que lhe foi dada. Então, olha só, é mais ou menos aquilo que a gente fala. O povo saiu do Egito, né, gente? Mas o Egito não saiu do povo. Então, esse momento no deserto é justamente para dar a liberdade de dentro para fora. Né? Porque a prisão ela é dentro, né? Ela não é fora. Pode passar, Adriano, por favor. E aí, fazendo uma breve retrospectiva da aula passada, o Gustavo leu o capítulo 16 inteiro, e ele falou muito sobre a questão da murmuração, o povo aqui reclamando. Ele falou da desobediência, vocês viram? Deus colocou eles à prova, né? Falou, olha, eu vou dar um comando, vamos ver se eles vão obedecer, né? Que é, recolha todos os dias, mas na sexta-feira vocês não precisam, vocês precisam recolher o dobro, porque no sábado vocês não vão recolher. E nesse simples comando, eles foram obedientes? Não foram obedientes, né? Imagina, gente, sábado você não precisa recolher, maravilha. Não, eu vou confiar na força do meu braço, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui logo, porque vai que sábado, né? Ou então uns recolheram a mais, enfim. E aí, nessa retrospectiva, ele falou, então, da murmuração, da desobediência. Gente, vocês têm que lembrar, a gente não pode esquecer. Quem é esse povo? Isso, é a gente. Então, quando a gente estiver falando do povo, não vamos falar com tanta raiva, né? Porque a gente está falando da gente. E aí, no final, o Gustavo fez um paralelo muito legal. Ele fez um paralelo dessa passagem aqui do capítulo 16 com a tentação de Jesus. E aí eu vou pedir para ele falar, porque eu não consigo falar o que ele falou, não. Meu amor, você pode ir, por favor? Só falar rapidamente esse paralelo que ele fez. Eu tentei sistematizar ali, bonitinho, para ele. Bom dia, pessoal. Ela ia falar muito melhor do que eu, mas, enfim. Bom, essa é uma reflexão que eu encontrei, não é minha criatividade isso, é de um livro que se chama O Reino de Ponta Cabeça. O nome do autor é Donald Kraybill. E ele pega essas três instituições sociais, que é a instituição econômica, religiosa e política, na tentação de Jesus. Né? Então, são três símbolos ali. Um é quando Jesus é tentado pelo pão, né? Que ele transformasse a pedra em pão, né? E aí essa tentação da economia, né? De você transformar algo de uma hora para outra sem passar no processo, né? A outra é a tentação do templo, que o Satanás chega para Jesus e fala, se você for lá para o pináculo do templo, Deus vai te guardar se você descer de lá. Né? Então, como se Jesus pudesse chegar e revelar essa sua messianidade, né? De maneira mágica, né? Ele descer no lugar né? E todo mundo, realmente esse é o Messias. Né? Então, essa era uma outra tentação de Jesus, não só nesse momento. É como se o momento da tentação de Cristo fosse uma coisa simbólica ali do que ele vai passar em todo o ministério. Né? E por último,
o político, que é Jesus, né, em cima do monte e Satanás falando, olha, se me adorares eu vou te dar tudo isso aí, né? Ou seja, todos eles vão tudo isso será seu, né? E aí a gente até conversou uma coisa que a irmã Rose trouxe muito, muito interessante, né, sobre, como assim, o diabo vai dar para Jesus, que é Deus, uma coisa que já é dele? Porque justamente isso que a Adriana falou, né? A gente entende pela palavra que Deus, e aqui esse exemplo da tentação, Deus não toma nossos corações à força, né? E quando Satanás diz isso, né, ele está justamente falando assim, ei, essa galera já é minha, né? Como a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Mas se você me adorar, eu consigo fazer com que eles te busquem, que você vai ser um dos meus, né? Como se ele conseguisse, aí sim, né, convencer Jesus de desistir do seu ministério, do seu propósito. Então, na verdade, essas três perspectivas têm muito a ver com o que está acontecendo desde já. Na verdade, desde o Éden, né? Essa questão de sair do Egito tem tudo a ver com essas três perspectivas que a gente fica preso ali, escravizado nelas, por uma maneira de ler essas instituições sociais, mas Deus quer retomar nosso coração, né? E isso ele faz no processo, isso ele faz no deserto, faz no caminho de 3 dias. Amém? Será que eu ajudei? Ajudou, né, pessoal? Obrigada, meu amor. Bem, então, depois dessa breve retrospectiva, e aí deixa eu falar uma coisa para vocês. O final do capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 mostram mais ou menos a mesma situação, em diferentes episódios, que é o quê? Murmuração, tá? Mas, antes de seguirmos para o próximo capítulo, que é o capítulo 17, vamos refletir um pouco mais sobre a murmuração e sobre o maná? Pode passar, por favor. Bem, murmuração. A murmuração, gente, o Gustavo, acho que ele comentou isso no domingo passado. A murmuração, ela revela muito mais sobre o que está dentro do nosso coração, muito mais do que está fora, né? Então, revela muito mais sobre o que está aqui dentro do que sobre o que está fora. Infinitamente mais. E a murmuração, gente, ela vai na contramão da gratidão. Murmuração é sinal de ingratidão. E vai na contramão também do contentamento. Quantas e quantas passagens bíblicas a gente vê sobre a importância do contentamento, de você ser satisfeito em Deus, de você entender, né, que a graça de Cristo é suficiente. Então, a murmuração, pensa, cada vez que você murmurar, cada vez que eu murmurar, né, nós estamos sendo o quê? Ingratos. Nós estamos indo na contramão do contentamento. E aí eu estou vendo um estudo muito legal da Escola do Discípulo, depois assistam no YouTube. Eles vão estudando os livros da Bíblia, e eles fizeram um estudo sobre Êxodo. E aí o pastor que está fazendo esse estudo, ele tenta fazer um pouco a diferenciação. Gente, murmurar é uma coisa, clamar é outra, e lamentar outra, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Ele fala que clamar é você confiar em Deus e pedir ajuda a Ele. Eu estou clamando, estou, né, pedindo ajuda ao Senhor. Isso é uma coisa. Lamentar. Lamentar é você derramar o coração diante de Deus e seguir confiando. É claro, gente, nossa vida, né, a gente vive passando por atrocidades, né? E aí a gente vai se calar? Não, a gente precisa pedir socorro, a gente precisa se lamentar, mas é uma postura diferente. A gente derrama o coração diante de Deus e segue confiando nele, confiando que ele é o nosso socorro. Agora, murmurar não é isso. Murmurar é você falar para Deus que ele está fazendo errado, que ele está equivocado, que você faria melhor. Isso é murmuração. E por isso que murmuração é pecado. É por isso que murmuração é na contramão, é a ingratidão, é a contramão do contentamento. E eu vou dar um exemplo bem bobinho para vocês, porque assim, vamos falar do reino dos homens, né, que é o que a gente entende bastante.
suponha, né? Você tem um filho. E aí imagina, gente, você tem um filho e você cria esse filho com todo amor, com toda paciência. Você se dedica a essa criança. Você passa madrugada acordado porque chorou, porque está com fome, porque está com febre. Você vai para o hospital, você cuida, você gasta recurso que você tem, não tem, de todos os tipos de recursos que você possa imaginar. E, de repente, esse filho vira para você e fala: não, mas eu estou me sentindo mal cuidado. Você está fazendo errado. Eu podia fazer melhor. Eu estou me sentindo mal assistido. Eu não estou me sentindo bem servido por você. É mais ou menos isso. E aí eu vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, para provar que a murmuração ela fala muito mais do que está dentro do que está fora. A minha mãe é uma excelente cozinheira. Ela cozinha super bem. Ela tem a melhor feijoada que eu já comi. Não é, meu amor? Isso, da cidade. Ó. Benjamin falou também. Isso que eu nem como carne, mas é muito gostoso. Só que a bichinha não sabe fritar ovo, gente. Ela não sabe fritar ovo. E eu também não sei, tá? Não sabe. E aí o ovo dela, toda vez que eu pedia: mãe, frita um ovo para mim. Pensa naquele ovo atropelado. E aí ela falava: quer gema dura ou gema mole? Não sei por que ela perguntava, porque sempre saía mole. Eu falava: dura, dura, né? Porque gema mole, ai, que nojo. Não, gema dura. Eu, dura. Aí sempre. Aí ela vinha, fritava o ovo queimava na borda, uma confusão. E aí eu ia, coisava o garfo assim, aquela gema derramava. Gente, tem até que pedir perdão. Perdão, mames. Vocês não têm noção da raiva que eu ficava. Eu ficava assim, gente, não é possível que ela não sabe fritar um ovo. Como assim ela não sabe fritar um ovo? Eu ficava com raiva mesmo, sabe? Tipo, como é isso? Eu estou pedindo um ovo e ela não sabe fritar um ovo. Olha que coração terrível. E aí, gente, graças a Deus, o Senhor que trabalha e vai nos moldando ao longo dos anos, né? Hoje em dia, gente, qual é o ovo que eu mais gosto de comer? É para dar o testemunho aqui, aí, irmã Rosa. Eu acho que eu sou especialista em ovo, também é a única coisa que eu sei fazer, é o contrário. Aí eu vou lá fazendo, como é que você quer o ovo? Então, meu amor, eu quero o ovo atropelado. Eu não sei fazer ovo atropelado. Ela gosta do ovo atropelado. Aí eu faço o ovo todo cheirando. Não, eu não gosto do ovo assim, eu gosto do ovo atropelado. Exatamente. Hoje, qual ovo que eu mais gosto? É o ovo atropelado. Né? Então, assim, na verdade, o que vier, vem a gema mole, a gema dura e tudo, enfim. Então, é um exemplo bobo para a gente ver que a murmuração está onde o problema, gente? Aqui. É aqui dentro. Bem, ok, falamos do ovo, vamos seguir, meu irmão. Obrigada. E aí, sabe o que alguns estudiosos falam? Acho que o Gustavo também comentou no domingo passado. Eles dizem que, de fato, aquele povo ainda não estava com fome. Alguns estudiosos dizem isso. Porque se a gente for lá, voltar um pouquinho antes, a gente vai ver que tem um versículo específico que fala bem assim, que eles saíram do Egito com grande, tem a palavra grande lá, com grande quantidade de rebanhos, de bois, de ovelhas, de cabras. Eu não sei se vocês se lembram, mas eles saíram com pães dentro das amassadeiras, no meio das roupas, aquela confusão. Então, alguns estudiosos falam, não deu tempo. Estava no segundo mês, né, no 15º dia do segundo mês. Então, eles falam, não deu tempo deles estarem passando fome, para eles estarem murmurando daquela forma. E aí, o Gustavo também comentou no domingo passado, que às vezes a gente confunde, né, pessoal, o que é necessidade e o que é vontade. Né? Necessidade é uma coisa e vontade é outra coisa. Muitas vezes a gente faz essa confusão e ainda sobra para Deus, né? Que a gente ainda murmura e reclama, né? Que Ele não está atendendo à nossa vontade. E exatamente o oposto da oração que Cristo nos ensinou. Né? Senhor, seja feito a
tua vontade, venha o teu reino. E aí, eu não sei. Os estudiosos falam que eles não estavam passando fome, não. Que era, né, vontade. Oi, Lulu, pode falar. Que é necessidade, né, Lu? Exatamente. A Lu falou assim que nem as sandálias deles se gastaram durante os 40 anos, né? Quanto mais a comida ali iria faltar no 15º dia do segundo mês. Enfim, mas lá em casa a gente tem o ursinho Puff, né, Benjamin? Que está sentado logo ali. Então, eu fiquei pensando, se esse povo gosta de comer que nem o nosso ursinho Puff, vai que, né, em 2 meses eles realmente acabaram com tudo de comida que tinha. Vai que, não sei, né? Mas, enfim, ainda que, de fato, esse povo estivesse com fome, a postura foi correta? A postura foi péssima, gente, porque a postura foi de murmuração. Foi de falar, Deus, você não sabe cuidar de nós. Você não está fazendo correto. Eu faria melhor. É isso. E aí eu quero fazer a leitura aqui, rapidamente, de Hebreus 13, 5, e depois de Filipenses 2, 14 e 15. Porque a gente não sabe se era vontade ou se era necessidade, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa se contentar. A gente precisa do contentamento no Senhor, se satisfazer nele. E está passando necessidade, é clamar, pedir socorro e não murmurar. E aí, Hebreus 13, 5, nossa, são profissionais, olha aí. Já colocaram ali, ó. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí que o 6 ainda fala, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não temerei, não temerei. E Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15, que diz 14 e 15, diz o segundo. Olha, gente, esse Filipenses 2, 14 e 15 é um cascudo na nossa cabeça, olha aqui. Façam tudo. Algumas coisas? Não, gente, é tudo. Façam tudo, sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Próximo, por favor. Obrigada, meninos. Vocês estão muito profissionais, viu, aí na projeção. E aí, gente, continuando um pouquinho ainda sobre a murmuração, a murmuração é uma coisa muito ruim, né, gente? É muito terrível, porque ela contagia, ela contamina. Você começa a murmurar, vocês já viram? Que nem fila de banco, que não existe mais, né? Quer dizer, existe para algumas pessoas, né? Algumas ainda vão. Mas você está na fila, aí você começa. Ai, nossa, esse caixa é lerdo, né? Aí o outro que estava quietinho, caladinho, começa a falar também. Nossa, é mesmo. Olha lá, está atendendo. Ih, ó, chamaram o idoso. E começa aquela confusão. Assim é com tudo. É contagiante, gente. É que nem a corrente do mal. E sendo que a gente tem que ser exatamente o oposto. Nós não podemos ser instrumentos do mal. Isso significa que a maldade não chega até nós? Chega, todo dia chega até nós. Só que a gente tem que parar em nós. Chegou aqui, parou. Parou. Eu não vou propagar a maldade. Vai parar aqui. E aí a murmuração é isso, é a corrente do mal.
E aí a murmuração, ela gera esfriamento e ela gera incredulidade. E aí em Hebreus 3, 12, 15, eu vou ler aqui rapidinho, mas é bom a gente lembrar que foi exatamente a incredulidade que fez com que aquele povo não entrasse na terra prometida. Eles não entraram na terra prometida por conta da incredulidade. Só os que tinham nascido ali no deserto, né? E Josué e Caleb, os de mais de 20 anos, que conseguiram entrar. O restante, minha gente, os abaixo. Os acima de 20 anos, Josué e Caleb, né? A incredulidade mata, gente. Sabe por quê? E a gente já sabe disso, que mata, que Jesus já falou. Porque o que Cristo falou? Quem crê em mim viverá. Então, a incredulidade mata. Em Hebreus 3, 12, 15 diz... Eu acho que já estava lá no slide, eu deixei anotadinho. Obrigada, Xará. Olha só, quanto à murmuração, né? Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajar, gente, não é murmurar, não. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Essa rebelião que está citando aqui é isso. Tem uma expressão que é usada para murmuração, que é rebelião. Que você falou, meu amor? É o quê? É rebelião? A tradução da palavra murmuração é rebelião, rebeldia. E aí a gente fica pensando, poderia ser diferente, né, gente? Nossa, né? Tô com vontade de comer. Calma, meu irmão, vamos esperar só mais um pouquinho. Deus vai prover, né? Vamos ficar aqui na boa. Olha só quanto milagre que a gente já viu. Ele está conosco, a gente sabe, vamos seguir. Mas não, a gente faz que nem na fila do banco, que não existe mais. Estou com fome mesmo. Ai, meu Deus, minha tripa está colando. Gente, eles chegam a falar das panelas do Egito. Não eram eles que estavam reclamando que estamos morrendo aqui no Egito e Deus ouviu o clamor deles? E aí, daqui a pouco, quando muda um pouquinho a situação, a panela, a carne, não sei o quê. Pode passar, Xará, por favor. Está acabando, gente. E aí, pessoal, olha só, Deus é inexplicável, é misericordioso, é gracioso, de um tamanho que é só a eternidade mesmo. A gente vai precisar da eternidade para poder entender essa graça infinita do Senhor. Porque eles estavam murmurando. E aí a gente tem mania de falar bem assim, né? E o tempo da graça é o Novo Testamento. E o tempo da lei é o Antigo Testamento. Gente, o Senhor, Deus, Ele manifesta graça desde sempre. Desde o Antigo Testamento, a graça de Deus é revelada. E aí, depois de toda essa murmuração, Ele mandou raios do céu para fulminar aquele povo? Não, gente. Ele mandou pão do céu. Ele mandou maná. É a graça, é o favor imerecido. Aquele povo, todos nós aqui, né? Merecia a morte, merecia o raio, ser fulminado. E o Senhor manda pão. Manda o maná. E aí, maná, sabe o que significa maná? É essa palavrinha. O que é isso? Eles não conseguiram nem nomear. E aí, que é isso? Que isso é maná, né? Essa palavrinha, maná. E aí, pode passar, por favor.
É esse pãozinho aí, essa sementinha branquinha, né, parecendo uma semente de coentro, que tem um sabor maravilhoso de pão de mel, de sabor de mel. E aí, o que o maná fala? O que o maná ensina a nós? A primeira coisa que me ensina, pelo menos, é a graça. É a graça de Deus, a graça dele. E o maná ensina tanta coisa, eu coloquei algumas aqui. Ensina sobre a provisão de Deus para cada dia. Ensina também que a gente tem que confiar no Senhor, esperar no Senhor. Não é na força do nosso intelecto, do nosso braço. É no Senhor que a gente espera. O socorro vem dele. Ensina a descansar, a ter paz, sossego. Ontem, tem uma igreja lá em São Paulo, no bairro lá, Paraíso, que a gente foi. E desde que a gente foi nessa igreja, é uma igreja adventista, Nova Semente. Eu comecei a acompanhá-los no YouTube. E ontem eu ouvi uma palavra tão bonita do pastor, que era justamente... Ele está fazendo uma série, sabe aquele desenho Divertidamente? Aí ele está fazendo uma série de pregações com os sentimentos. E ontem ele estava falando sobre a ansiedade. E aí o maná, ele não falou do maná, eu que estou falando aqui agora, também nos ensina sobre a ansiedade. Porque ensina a esperar no Senhor, a não se preocupar. E aí ele falou bem assim, né? Mas antes, eu queria fazer a leitura aqui com vocês rapidinho de Mateus 6, 25, 34. Isso é Cristo falando, pessoal. Mateus 6, 25, 34. Olha só. As preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É isso, né? E aí, nessa palavra que eu estava ouvindo ontem, o pastor perguntou assim, vem cá, alguém aqui não dormiu essa noite com medo do sol não aparecer amanhã? Alguém perdeu o sono aqui? Ou alguém está preocupado com o alinhamento dos planetas? Porque se for assim, um trisquinho para cá, o mundo se acaba, né? Se for um trisquinho para lá, não tem mais vida na Terra. Alguém aqui está muito preocupado? Alguém não está conseguindo comer, está perdendo sono, está precisando tomar remédio psiquiátrico porque está muito preocupado da Lua não sumir e interferir com as marés? Quantas folhas caíram ontem, estão caindo agora? Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Alguém está preocupado com isso? Alguém sabe isso?
esse Deus que sabe tudo isso, que tem todo esse poder, que criou todas essas coisas, é o nosso Deus. Mas a gente está se preocupando com o quê? Cata mais maná aí. Pega, homem, mais maná aí, vai que falta. E aí, para encerrar, último slide, por favor. Eu já falei para vocês, né? Tem um documentário muito lindo, e eu sempre gosto de falar sobre esse documentário. Existem tantas estrelas, mas tantas estrelas, que os pesquisadores eles falam que, se a gente contasse cada grão de areia que existe no planeta Terra, gente, cada grão de areia que existe no planeta Terra, o número de estrelas ainda é muito maior. E Deus conhece as estrelas pelo nome. Às vezes eu olho assim, eu fico pensando, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Meu Deus, será que o Senhor está vendo mesmo a gente? Será que o Senhor está ouvindo a minha singela oração? E aí, quando eu vejo, meu Deus, ele chama as estrelas pelo nome. Incontável. Incontável, e ele sabe pelo nome. Imagina nós, que somos a imagem, devemos ser a imagem de Cristo, Filho amado. E aí, para encerrar, lembra que tudo era sombra do que viria? Cristo, Moisés prefigura Cristo. A Camila deu uma aula muito bonita aqui, depois procurem, explicando as características, né? Por que Moisés prefigura Cristo. E aí o pão, o maná. Jesus explica depois, em João 6, um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Jesus é o pão verdadeiro, né? O pão do céu. E aí, João 6, 32, 36, vamos ler aqui rapidinho, gente. João 6, 32, 36. Obrigada. Declarou-lhes Jesus, isso aqui é Jesus falando, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Gente, eu sempre me pergunto e me questiono, quase todos os dias, se eu estou tendo fome, é porque eu não estou indo a Cristo. Porque ele disse, quem vem a mim não terá fome. E depois em João 6, 48, 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
E aí, pessoal, por fim, talvez hoje, diferentemente dos israelitas, o nosso problema não seja a falta de comida. Aliás, nós temos excesso de comida, né, por aí. Só que é comida podre. O excesso de comida que a gente tem aí, que a gente pode se alimentar, não alimenta, não dá vida, porque é comida podre. E a gente pode ingerir tudo que a gente quiser. Tem tudo aí na nossa mão. Tudo. Quanta coisa, né? A gente pode acessar e trazer aqui para dentro. Mas só tem um alimento que nos livra da murmuração, que nos livra da ingratidão, que nos livra da morte. Só tem um, que é o alimento que nos dá a vida, que é a nossa porção diária, que é Jesus Cristo. Esse é o único alimento que nos dá vida. E que seja assim, que Ele seja a nossa porção diária. Que Ele seja a nossa porção diária. Amém? É isso. Senhor Deus amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos esse pão todos os dias, Senhor. Nós queremos nos alimentar desse pão que é Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu socorro. Perdoa os nossos corações, Senhor, perdoa a nossa conduta e nos transforma, Senhor, de dentro para fora. Nos liberta, Senhor, das nossas próprias ansiedades e maldades, Senhor, da nossa incredulidade, Deus. Porque nós Te ouvimos tantas vezes, mas muitas vezes mantemos o nosso coração duro, Senhor, na dúvida, no medo, na reclamação, na murmuração. Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor, e nós clamamos aqui que o Teu Santo Espírito faça morada, Senhor, em nossas vidas e nos transforme, Senhor, de forma completa, Deus, para Te adorar, para Te servir, para Te amar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa murmuração. Nós não queremos murmurar contra Ti, porque nós reconhecemos que Tu és perfeito, Senhor. Todos os Teus planos são perfeitos. Por mais que às vezes a gente não consiga compreender, mas nós confiamos em Ti, porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Perdoa-nos, Senhor. E guarda, Senhor, guarda a nossa língua, Senhor, dentro da nossa boca. Limpa, lava o nosso coração, Senhor, purifica, porque nós queremos Te ver, Senhor. E os puros de coração vão poder Te ver face a face, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, Deus. Nos ajuda, Senhor. De nós não somos capazes, nós não conseguimos. Mas nós sabemos que o Senhor provê, que o Senhor fortalece, que o Senhor guarda em todo o tempo. E nós Te pedimos, Senhor, o Teu socorro em todo o tempo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.